A aula de hoje é sobre regressão logística e uma nova função de custo, chamada Binary Cross Entropy. Traduzindo para o português, seria algo como entropia cruzada binária. E como vocês podem perceber, a gente vai falar sobre regressão e sobre entropia. Então, nesse vídeo, a gente vai condensar muitas coisas do que a gente já viu até agora. Então, eu recomendo que, se você não assistiu ainda a aula de regressão linear, a aula de gradiente descendente e a aula sobre teoria da informação, que a gente viu entropia, cross-entropia, eu sugiro que você pause agora, assista essas aulas e depois retorne para cá, porque você vai ter um aproveitamento muito bom. Eu vou deixar todos os links nos cardzinhos aqui para que vocês possam acompanhar. Então, vamos junto ver essa nova técnica para Machine Learning. Mas antes disso, recadinho como sempre, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar, é muito importante, e também seguir nas redes sociais, principalmente no Instagram e também no Twitter, porque eu coloco muito conteúdo sobre inteligência artificial, redes neurais, ciências cognitivas de uma forma geral, que é a minha área de pesquisa hoje. Bom, então vamos começar a aula. A gente vai falar sobre regressão logística, então a gente vai dividir essa aula em três principais momentos. No primeiro, a gente vai entender, eu vou dar uma visão assim, do que é a regressão logística, para que ela serve, como ela funciona. Depois a gente vai ver a formalização assim, mais matemática do que é a regressão logística, com a fórmula, com a função de custo do Binary Cross Entropy, e depois a gente implementa tudo isso no código usando Python e o framework PyTorch. Então, para começar, a gente olha para uma definição bem formal aqui do que é a regressão logística. E a regressão logística, então, ela está marcada aqui, só um minuto, peraí. Aula de hoje a gente vai ver dois assuntos, que é regressão logística e uma nova função de custo chamada Binary Cross Entropy. Então, se você não viu os vídeos anteriores, eu sugiro que você pause, assista ao vídeo sobre regressão linear, o vídeo de gradiente descendente com regressão linear, que nós vimos também, e a aula sobre teoria da informação, que a gente viu entropia cruzada, porque tudo isso vai dar uma base muito boa para você tirar de letra a aula de hoje, ok? Então, antes de começar, uns recadinhos, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, deixar seu like, é muito importante ter o engajamento de vocês. E também seguir nas redes sociais, principalmente no Instagram, mas também no Twitter, porque nas redes sociais eu coloco muito conteúdo relacionado a esses tópicos. Inteligência artificial, machine learning, ciências cognitivas de uma forma geral, ok? Então, para começar, a gente vai falar hoje sobre regressão logística, e essa aula vai ser dividida em três principais momentos. No primeiro momento, eu vou explicar de uma forma intuitiva o que é a regressão logística, o que ela faz e como ela funciona. Depois, a gente vai ver a formalização disso, né, olhando as fórmulas, de como eu calculo a regressão logística, da função de custo do Binary Cross Entropy, vendo também toda a fórmula formal, a matemática de tudo isso. E no terceiro momento a gente implementa tudo isso que a gente viu na teoria, a gente implementa na parte prática, usando o Python e o framework do PyTorch. Ok? Então, para começar aqui a aula, vamos ver uma definição bem formal sobre regressão logística, tá? Então, ó, a regressão logística é uma técnica estatística que tem como objetivo estimar a probabilidade de uma entrada, ok, pertencer a uma classe, né, a classe variável categórica, frequentemente binária, a partir de uma série de variáveis explicativas contínuas ao binário. Vamos entender isso, então. O que a regressão logística vai fazer? Então, vamos lembrar um pouco da regressão linear. O que a regressão linear fazia? Ela tentava dar um valor, né, correspondente a uma entrada. Ela estimava um valor. Só que, no caso da regressão linear, a gente estava trabalhando com valores contínuos, certo? O que a gente queria estimar era um valor contínuo. Então, ele dava um valor ali entre
intervalos, ok? Agora, com a regressão logística, a gente não vai fazer isso, a gente não quer como resultado um valor contínuo, a gente quer fazer classificação. Então, a regressão logística é uma técnica que nos auxilia no processo de classificar. E classificação, a gente está trabalhando com variáveis que são categóricas, ou seja, o e-mail é spam ou não é spam? Essa transação é fraude ou não é fraude? Esse cliente é bom pagador ou mal pagador? Né? Então é isso que a gente quer fazer. Então a regressão logística, ela vai estimar a probabilidade, certo, de uma entrada, ou seja, de um data point novo pertencer a uma classe. Por exemplo, qual que é a probabilidade desse e-mail ser spam? Qual que é a probabilidade desse cliente ser um bom pagador? Qual que é a probabilidade dessa transação do cartão de crédito ser uma fraude? Então eu não vou querer estimar um número, né? Quando a gente viu as aulas de regressão linear, o que a gente fez? A gente estimava um valor contínuo, né? Então a emissão de CO2 ou o preço de uma ação. Aqui a gente quer classificar, ou seja, eu quero entrar com o cliente, eu quero saber qual que é a probabilidade dele ser um bom pagador. Né? Ou eu quero entrar com uma transação do cartão de crédito, eu quero saber da probabilidade dessa transação ser fraude. Então eu vou fazer classificação. Então, no fim, o que eu vou ter é uma variável categórica, certo? Porque é uma classificação. Só que eu posso ter como entrada, variáveis que são contínuas e ou binárias, né? Posso trabalhar com as duas ideias, tá? E como que eu faço isso? A ideia é sair da regressão linear, que trabalha com valores contínuos, e levar a regressão linear para uma nova técnica, que é a regressão logística, que vai permitir a gente classificar. Né? Então, a regressão logística ela vai ter esse formato aqui, esse formato de curva em S, né, que vem do sigmoide, né, da função logística, a gente vai entender melhor. Então, regressão logística a gente vai usar para classificar. Né? Então, um novo cliente, qual que é a probabilidade desse cliente gostar de filmes de terror? Então é isso que a gente vai fazer, a gente vai fazer classificações. Bom, e para começar, né, para deixar bem didático, eu preparei um exemplo aqui para vocês. Eu criei esse dataset aqui, em que de um lado aqui, né, eu tenho um campo que é as horas de estudo de alunos, e no fim, aqui, se ele foi aprovado ou não. Então imagina que eu fiquei, antes da prova, pedindo para os alunos falar, quantas horas você estudou, quantas horas você estudou. Eles foram falando e depois eles fizeram a prova e eu anotei quem foi aprovado e quem não foi aprovado. Então é isso que eu tenho no meu dataset. Então eu tenho um aluno aqui, né, um data point de um aluno que estudou 5 horas e foi aprovado. Né? Tenho esse aluno que estudou 7 horas, mas não foi aprovado. Esse estudou só 2 horas, não foi aprovado. Esse estudou 13 e foi aprovado. Esse estudou 4 não foi aprovado, e assim por diante. Né? Quando a gente está falando de regressão, a gente viu que a gente tem aqui, a gente pode chamar essa variável aqui de x, tá? Que é a variável independente, e o aprovado ou não é a variável y, que é a variável dependente, tá? E a gente viu também que outras nomenclaturas, então eu posso chamar esse campo aqui também de classes, né? Então eu tenho quantas classes nesse problema? Eu tenho duas classes, a classe 1, que é aprovado, certo? E a classe 0, que é reprovado, ok? Legal. Se eu pegar esse banco de dados aqui, esse meu dataset de treinamento e jogar ele para um gráfico, eu vou ter essa distribuição aqui, certo? Então, aqui eu tenho o eixo Y, que é aprovado ou não aprovado, e aqui eu tenho o eixo X, que é a quantidade de horas de estudo. Então, por exemplo, tem um aluno aqui, que estudou 20 horas e o data point está aqui, o data point está no 1, foi aprovado, certo? Tem esse outro aluno aqui, que estudou 4 horas e o data point está onde? Está no 0, no reprovado. Então aqui eu tenho 1 aprovado, 0 reprovado. Então a distribuição fica como se fosse duas linhas mesmo, né? Porque eu tenho aqui uma distribuição, né, onde o eixo y ele é binário, ou é 1 ou é 0, tá?
E agora o que eu quero fazer? Eu quero criar um modelo para que eu entre com um novo valor, sei lá, um aluno que estudou 11 horas, né? Ele vai ser aprovado ou não aprovado? Bom, uma das estratégias que a gente poderia fazer é uma regressão linear, certo? Vamos fazer, imagina assim que eu pego esse dado, treine um modelo de regressão linear e ele vai traçar uma reta para mim. Será que com isso eu consigo então fazer alguma classificação? Vamos ver, eu preparei esse exemplo aqui para vocês. Então eu peguei esse dataset e realmente criei aqui a minha regressão linear e deu essa reta aqui. Lembrando, né, qual que é a equação da reta? É isso daqui, ó. Y é m vezes x mais b, né? Lembrando que o m é o coeficiente angular, ou seja, a inclinação da reta, e o b é o intercepto, que é onde a reta cruza aqui com o eixo y, né? Então o eixo y está aqui e o eixo x está aqui, certo? E aí eu, então, treinei o meu modelo de regressão linear. Quem não assistiu os vídeos, eu deixo o cardzinho aqui. E ele traçou essa reta. Você vê que o R2 aqui, ó, é baixinho, né? 0,39, quer dizer que esse modelo de regressão linear explica a variação só em 39%, né? E aqui é o valor de M e aqui o valor de B. Né? Então foi esse modelo que chegou aqui à regressão linear. Bom, agora o que a gente pode fazer? Eu posso, e aí tem um conceito bem importante, que é o de cutoff, ou vocês também vão escutar como threshold, tá? Eu posso fazer o seguinte agora. Eu posso, por exemplo, setar que a partir de 0,5, né, eu vou jogar o aluno para aprovado. Se ele for acima de 0,5, o y dele previsto pela minha regressão linear. E se for abaixo de 0,5, eu jogo ele para reprovado. Então vamos supor esse aluno aqui que tirou 9, né? 9, vou marcar aqui, ó, vai vir aqui, vai bater aqui, vai estar algo em 0,45. Então eu jogaria ele para reprovado, certo? Eu poderia fazer também a mesma coisa com esse aluno aqui que tirou 18, né? Ele ia bater aqui em cima e ia dar como aprovado. Parece então que a regressão linear é um ponto de partida interessante. E ela está se comportando bem nesse meu caso específico aqui, porque é um dataset menor e eu deixei ele bem compacto mesmo. Então a regressão linear vai funcionar de uma maneira muito boa. Mas o que acontece? Vamos supor que, na verdade, eu tenha um dataset que tenha outliers, né? Então vamos supor que tenha um aluno que estudou tipo 50 horas, né? Então vai ter um data point lá para trás. Um outro aluno que estudou 40 horas, né? Um data point lá longe, né? O que acontece? Quando eu tenho outliers, esses outliers vão impactar na minha reta. E aí, talvez a minha reta não ficasse bem assim, talvez ela ficasse mais ou menos assim, né? E aí você percebe que com outliers muda o comportamento da minha reta e muda todo o comportamento do meu modelo, né? Então, agora um aluno que, por exemplo, estudou 11 horas, ó, ele vai ser reprovado. Um aluno que estudou, né? Porque aqui, ó, se eu colocar aqui, ó, 11 horas, né? Vem aqui, bate para cá, ó, tá abaixo do 0,5. Esse 0,5 aqui é arbitrário, tá? Poderia ser 0,8, 0,9, mas você vê que muda totalmente o comportamento da minha reta, tá? Então, esse é um dos problemas que a gente tem em usar a regressão linear para a classificação, porque se tiver outliers, ele muda o comportamento da minha reta e aí a gente pode ter problemas. Um outro problema que a gente pode ter é, para essa reta aqui original mesmo, eu fiz algumas simulações aqui para vocês entenderem, tá? Ó, eu deixei um dataset aqui que o valor dá 1.2, certo? Ou seja, um valor que vai dar 1.2. A gente viu que o que a gente quer é, ó, a probabilidade, certo? Então, a probabilidade ela vai de 0 a 1. Como que pode ter uma probabilidade de 1.2? Esquisito, né? Então, é isso que a gente vai tentar consertar. A gente vai usar a regressão linear, só que a gente vai adicionar alguma coisa nela para ela trabalhar agora com probabilidade. E é isso que a gente vai ver agora, tá? E o que a gente vai
aplicar na nossa regressão linear é a sigmoide, tá? Que na verdade também vocês vão ouvir como função logística, que tem essa fórmula aqui, ó. A sigmoide tem essa fórmula aqui. E o que ela faz, ela vai pegar qualquer número e ela sempre vai transformar esse número para algo entre 0 e 1, tá? Então a sigmoide é justamente essa função que forma uma curva em S e ela vai achatar um número que pode ser muito grande para algo entre 0 e 1, tá? Então com isso a gente vai agora conseguir trazer o resultado da regressão linear para algo entre 0 e 1 e entender isso como a probabilidade de pertencer à classe 1, ok? Vai fazer sentido já já. Então, ó, lembrando, aqui eu tenho a minha regressão linear, tá? Aqui, ó, a equação da regressão linear. Ela vai traçar uma reta, só que aí eu vou pegar o resultado da regressão linear e aplicar a sigmoide, que é essa fórmula aqui, ó, 1 sobre 1 mais o número de Euler menos o y aqui, tá? E esse menos o y aqui é onde eu vou substituir, na verdade, a minha equação linear. Então, isso daqui, ó, vai vir para aqui, ó, no y, certo? Então, essa é a função da sigmoide, tá? Pura. Uma outra notação que vocês vão encontrar bastante é assim. Esse símbolo aqui, que é o sigma, também é usado muito para representar a sigmoide, certo? E a regressão logística, na verdade, eu só vou substituir a regressão linear aqui nesse y. Então, vai formar essa nova fórmula aqui, ó. 1 mais 1, não, 1 sobre 1 mais o número de Euler menos mx mais b. Então, isso daqui é a regressão logística, tá? Então, deu para perceber que a gente saiu da regressão linear e aí a gente só aplica, então, a sigmoide, certo? Para deixar os números, os valores sempre entre 0 e 1, para entender, então, esse 0 e 1 como a probabilidade de pertencer à classe 1. Nesse caso, a gente tem aqui, ó, duas classes, que é a classe 0, que é reprovado, e a classe 1, que é aprovado. Então, a saída da minha regressão linear, ele vai permitir com que eu deixe os valores entre 0 e 1, então é a probabilidade do aluno ser aprovado, ou pertencer à classe dos aprovados. Então, quando eu faço isso, ó, a gente saiu dessa fórmula da regressão linear, que a gente já viu várias vezes, e chegou nessa fórmula aqui, ó, tá vendo? Y chapéu, que é o valor estimado, a gente já discutiu isso, né? Ó, mx mais b é a regressão linear, certo? Só que aí eu aplico o que, ó? A sigmoide aqui. Então eu saio de alguma coisa que é uma reta linear aqui para algo que vai se comportar dessa forma, uma curva em forma de S. E o que acontece? Lembra que a gente viu que se eu tivesse, por exemplo, outliers, e a gente tem muito outliers no dataset real, né? Ele ia modificar o comportamento da minha reta, da minha regressão linear. O que acontece? Aqui, se eu tiver um outlier, ó, ainda assim, a minha regressão logística, ó, vai continuar se adaptando, ó, porque ela vai chegar bem perto, porque ela, e mesmo se tiver aqui, ó, por exemplo, outliers para cá também, ó, ela vai achatando aqui, ó. Então ela vai se aproximando a 1 e se aproximando 0, independente do tamanho dos valores, tá? E é isso que a gente vai entender. Agora essa curva vai nos dar a probabilidade de uma nova entrada pertencer à classe dos aprovados, tá? Então vamos supor aqui, ó, que entrou um novo aluno que estudou 5 horas, certo? Eu venho aqui no X, né, eixo X, e aqui o eixo Y, né? Ele bateu aqui, eu vim para cá, né? Qual que é a probabilidade desse aluno que estudou 5 horas pertencer aos aprovados? Ó, não está batendo em 0,1 aqui? É de 10% só, certo? Então, a regressão logística vai nos permitir fazer isso. Então, eu saio
disso daqui, da regressão linear, aplico a sigmoide e chego na minha função de regressão logística nesse formato aqui, ok? Então, na regressão linear, a gente vai estimar um valor contínuo e na regressão logística, como está aqui na definição, ele vai estimar a probabilidade de um data point que está entrando agora, de um novo aluno, pertencer à classe dos aprovados, ok? É isso que a gente vai trabalhar. E agora a gente vai entender, nessa parte for mais conceitual, agora a gente vai entender como funciona o treinamento e qual a função de custo. Agora a gente vai começar a entender as fórmulas e todos os modelos matemáticos da regressão logística. Então, para deixar assim mais visual, eu criei aqui algum processo mesmo de treinamento, né? Então, vamos supor, a gente vai partir aqui desse dataset, nesse dataset super pequenininho, mas bem didático, porque eu tenho 6 data points, né? Então, os quadradinhos são os estudantes aprovados e as bolinhas são os estudantes reprovados, certo? Então, esse daqui é meu dataset original, ok? Eu vou, então, aplicar o algoritmo de regressão logística, que, na verdade, é essa fórmula aqui que a gente viu, né? Y chapéu é o valor estimado, ok? Então, eu faço a regressão linear, aplico a sigmoide vai manter entre 0 e 1, vai formar o formato de S, certo? Então, essa daqui é a equação. E eu posso entender o resultado, né, o Y chapéu, como a probabilidade desse data point pertencer à classe dos alunos aprovados, tá? Só uma outra anotação aqui, que às vezes vocês vão encontrar também. Então, eu pego esse modelo, esse dataset, treino com esse modelo, com esse algoritmo, ele vai me gerar um modelo mais ou menos assim, certo? Que vai me classificar dessa forma, ok? Então agora aqui eu estou traçando uma linha que está separando, né, os alunos classificados como aprovados do lado esquerdo e os alunos classificados como reprovado aqui do lado direito. A gente vê que tem erros aqui, por exemplo, ó, desse lado que estão os alunos que foram classificados, estimados como aprovados, eu tenho 2 alunos que realmente aqui, ó, na minha realidade, né, no meu ground truth, que a gente chama, né, o valor real, ó, eles são quadradinhos é aprovado. Então, esses daqui estão ok, ó, certo? Esse aqui tá ok e esse aqui tá ok, tá certinho. Só que essa bolinha aqui, o meu modelo estimou como sendo um aluno aprovado, mas na verdade ele é reprovado. Então ele tá não ok, ok? E aqui, ó, desse lado direito dos reprovados, eu tenho essa bolinha que foi marcada como reprovado, que tá ok. Essa outra bolinha que está marcada como reprovado e ela realmente é reprovado. E eu tenho esse outro estudante aqui que foi marcado como reprovado, mas na verdade ele é aprovado, porque ele é um quadradinho, né? Então esse daqui não tá ok, certo? Bom, então foi isso que eu fiz até agora. Eu peguei o dataset, treinei a regressão logística e na primeira saída, né, na primeira época, ele gerou isso daqui, ó. Essa distribuição para mim, essa classificação, que tem erros, certo? Como é que a gente sabe para calcular o erro de um modelo? A gente viu que tem a função de custo, né? Então, na regressão linear, a gente usou muito a MSE, Mean Squared Error, né? Ou erro quadrático médio. Só que MSE ela é utilizada para valores contínuos, ok? Lembra que a gente pegava os resíduos, somava e tal? Bom, mas aqui eu estou trabalhando com classificação. Aqui eu estou trabalhando com probabilidades. Então talvez o Mean Squared Error não seja a mais indicada. E é isso que a gente vai discutir, tá? Porque a partir do momento que eu apliquei a minha função logística, o que eu tenho como saída, por exemplo, aqui, ó, um aluno que tirou a nota 5, certo? Aqui, ó, nota 5, o modelo vai estimar a probabilidade de 0,1 de pertencer à classe dos aprovados, certo? Então, de 10% de pertencer à forma dos aprovados. Então, o modelo está agora estimando a porcentagem,
que foi o que a gente viu aqui, né? Que a gente viu na definição, estimando a probabilidade de pertencer à classe, ok? Então, o MSE, o Mean Squared Error, ele estimava o valor contínuo, tá? Então, não é isso que eu estou estimando. Então, o MSE não faz sentido, porque eu não vou ter, agora que eu apliquei a função e agora o meu modelo, né, na primeira interação gerou isso daqui, o que ele está colocando para mim é, para esse data point aqui, o meu modelo estimou 0,9, né, 0,9 a probabilidade de ser aprovado. Esse daqui, ó, 0,7 a probabilidade de ser aprovado. Apesar de estar errado, né, mas o meu modelo estimou que essa bolinha aí tem 70% de probabilidade de ser um aluno aprovado. Então aqui eu estou trabalhando com probabilidades, tá? A mesma coisa desse lado, ó. Esse aluno aqui foi reprovado, ok? Por quê? A gente estava trabalhando com um threshold de 0,5, né? Então, ó, o que acontece? A gente sabe que, na verdade, ele é um aluno reprovado, pertencente à classe 0, então, só que o meu modelo estimou 30% de probabilidade de pertencer à classe de aprovados, né? Então, se meu modelo estimou 30% dele ser aprovado, qual que é a probabilidade dele ser reprovado? É só fazer 1 menos, né? Então, 0,7. Né? Então, ele tem uma probabilidade maior de ser reprovado. Por isso que ele está para cá e ele está correto, né? Ele está ok. Agora, por exemplo, esse outro data point aqui, esse outro estudante, o meu modelo fez uma predição de 0,1 dele pertencer, ó, 0,1 dele pertencer aos aprovados, ok? Se ele é 0,1 de pertencer aos aprovados, né, 1 menos 0,1 dá a estimativa de 0,9 de pertencer aos reprovados. Por isso que ele veio para cá, tá? Porque a probabilidade dele pertencer aos reprovados é de 0,9. Apesar de ser um erro, isso a gente sabe que é um erro porque, na verdade, ele deveria estar para lá, para os aprovados. Ok? Então, quando a gente está falando de regressão logística, a gente está falando sobre probabilidades. Então, a gente não vai usar o Mean Squared Error. A gente vai usar uma nova função de custo, que é a Binary Cross Entropy. Ok? Então, a gente não vai usar a Mean Squared Error, que a gente viu nas últimas aulas, porque ela trabalha com valores contínuos, e a gente vai usar a Binary Cross Entropy, ok? Bom, Binary Cross Entropy. Aí a gente relembra da aula que a gente teve sobre teoria da informação, que a gente discutiu sobre 3 principais conceitos. Eu vou deixar o card aqui, é importante que vocês assistam de novo a aula, se não assistiu até agora, né? Para consolidar bem o conceito de informação, entropia, para a gente entender o que é entropia cruzada, para aí sim entender o Binary Cross Entropy, né? Então, na aula, a gente entendeu o que é informação, que ela quantifica a incerteza de um evento, tá? Então, a gente viu que conforme maior a probabilidade de um evento acontecer, menor a informação dele. Quanto menor a probabilidade do evento acontecer, maior é a surpresa, então maior é a informação, ok? Depois, isso para um evento específico. Depois a gente viu a entropia, que a entropia quantifica a quantidade, né, de toda a possível informação em uma variável, tá? Então, a gente usa aqui o conceito de informação na entropia. Então, a gente pode entender a entropia também como uma medida de incerteza de uma variável, ok? A gente discutiu todo esse conceito no vídeo. E a gente chegou no conceito de entropia cruzada. E aí a gente viu que a entropia cruzada era a entropia, né, ou uma medida de incerteza, vamos pensar assim, entre duas distribuições de probabilidade no mesmo conjunto de eventos, tá? E a fórmula era essa daqui. O que a gente faz com o Binary Cross Entropy, ou a entropia cruzada binária, é adaptar essa fórmula
para trabalhar com classificações binárias, do tipo verdadeiro ou falso, sim ou não, aprovado ou não aprovado. E é isso que a gente vai ver como funciona o Binary Cross Entropy. Tá? Então, a fórmula do Binary Cross Entropy está aqui. É essa daqui, ó. É a somatória, né, de 1 até n, então a quantidade de data points que existir, né, eu vou somando aqui. Eu faço agora yi. O que é o yi? Lembram? Yi é sempre o valor que é real, certo? É a notação da variável do valor real. E tem também o y chapéu, certo? Que o y chapéu é o valor estimado, ou seja, é o valor que o meu modelo estimou, tá? Então eu vou trabalhar com esses dois conceitos aqui. Essa fórmula, ó, é o valor real vezes o log do valor estimado. Por isso que a gente chama de cross entropy, né? Porque ó, a gente está trabalhando com duas distribuições de probabilidade. E a gente viu já a função de custo de entropia cruzada como função de custo na aula anterior. Agora a gente vai ver a binary cross entropy, que é uma adaptação dessa fórmula aqui, ó. Mas tá vendo? Aqui eu pego a probabilidade de uma distribuição, depois aqui de outra distribuição. E é isso que eu estou fazendo aqui, ó, certo? Então, eu estou pegando aqui, ó, o yi é o valor real, certo? Então, 1, por exemplo, vezes o log do valor estimado, que é a probabilidade, certo? Que o meu modelo estimou. Ok, mais 1 menos yi, que é o quê? 1 menos o valor real, certo? Se o valor real daquele data point é 0, entra o 0. Se o valor real daquele data point é 1, ou seja, um aluno aprovado, vai o 1 aluno ali, né? Vezes o log de 1 menos o valor estimado, tá? Bom, vamos entender agora por que o Binary Cross funciona assim. Porque, na verdade, a gente pode entender de um jeito assim simples que existem, na verdade, duas fórmulas dentro de uma só. E uma parte vai anular a outra. Vamos supor que eu vou pegar esse data point aqui, ó, certo? Esse data point aqui, qual que é o y dele? Desse data point, né? Esse data point, o y dele é 1, porque ele é quadradinho, né? Então o valor real dele é 1. Quando é bolinha, o y é 0, porque o valor real é 0, né, dos reprovados, tá? Bom, e qual que é o y chapéu desse data point? Tá aqui, né? É a probabilidade aqui, que foi o valor estimado pelo meu modelo, de 0,9, certo? Eu tenho esses dois valores aqui. Agora eu posso colocar na fórmula, certo? Então, ó, vou colocar aqui na fórmula y é 1 vezes o que? O log de y chapéu, que é 0,9. 0,9, certo? Mais aí 1 menos o que? O y, que é o valor real, que é 1 aqui, certo? Vezes log de 1 menos o y chapéu, que é o valor estimado, 0,9. Certo? Quando eu faço isso, olha que curioso, aqui eu faço 1 vezes o log de 0,9 mais 1 menos 1, que dá 0, né? 0 vezes isso daqui é como se eu estivesse anulando isso daqui, certo? Então, é isso que acontece mesmo, eu anulo essa parte quando o yi é 1, tá? E aí eu só fico com essa parte aqui, por isso que está em cores diferentes. E ao contrário, né? Se eu for pegar agora esse outro data point aqui, ó. Vou pegar esse data point da bolinha aqui, ó. Qual que é o y desse data point, desse estudante? O y é 0, né? Porque ele é uma bolinha, então o valor real é um aluno reprovado, né? Então
o y é 0. E qual que é o y chapéu? Qual que foi o valor que meu modelo estimou? É 0,7, ok? Então, o meu modelo estimou com 70% de chance de pertencer aos alunos aprovados. Por isso que ele está para cá, né? Por isso que ele está junto com os alunos aprovados, apesar de ser uma classificação errada. Mas vamos substituir na fórmula aqui para entender, né? Então, o y, né? O y aqui é 0 vezes o log do y chapéu, 0,7. Mais, né? 1 menos y. Qual que é o y? É 0. Vezes log de i menos o y chapéu, que é 0,7. Certo? O que acontece aqui, ó, tem esse zero aqui, que é o valor real, multiplicando essa parte aqui da função. 0 vezes log de 0,7 dá 0. Então, eu estou anulando essa parte aqui, ó, da função e ficando só com essa parte. Ok? Legal. Então, basicamente, o que a gente está vendo é que quando o meu valor é 1, certo? Ou seja, o valor real é 1, eu uso essa parte aqui da função, certo? E quando o meu valor real, não é o valor estimado, o valor real for 0, eu uso essa parte aqui da função. E aí, o que eu posso reparar agora, e eu vou plotar aqui esse gráfico embaixo, que eu tenho como se fosse duas funções dentro de uma. Então eu posso entender que essa função aqui vai funcionar quando o valor real ou y for 1, certo? E ela vai gerar um gráfico dessa forma aqui, desse comportamento, a gente vai entender. E quando o meu y ou o meu valor real for de bolinha, né, for 0, eu uso essa parte da função aqui, ó. E aí o meu gráfico tem esse comportamento aqui. Vamos entender agora o comportamento do gráfico, porque acaba facilitando o entendimento. O que eu estou fazendo, né? Eu estou falando para essa fórmula que se eu tenho, por exemplo, esse data point aqui, que o valor real dele é aprovado, ok? Então, o y dele é 1, certo? E o y chapéu é 0,9, ou seja, a probabilidade de pertencer à classe dos aprovados. Aqui, por meio dessa fórmula, eu sei que eu vou usar, então, essa função aqui, essa parte, né? Que se o valor real for 1. Tá? Então, eu uso isso daqui. Vamos entender, ó. O y é 0,9, né? 0,9 está bem próximo aqui de 1. Né? Qual que é o custo? Tá vendo? Aqui no eixo y tem o custo e aqui o valor estimado, ok? O que acontece? Olha, o meu custo é bem baixinho. E é esperado isso mesmo, porque o valor real desse data point é ele ser 1. E o meu modelo, né, o y chapéu, o valor estimado pelo meu modelo, é de 90% dele ser 1. Então, qual que é o custo para esse data point? Qual que é o erro desse data point, né? É baixinho, certo? É baixinho, ok? Legal. Agora vamos entender aqui, ó, esse outro data point aqui, tá? Então, o que acontece? Esse data point, o y é 0, porque ele é uma bolinha, então ele é um aluno realmente reprovado. E o y chapéu é aqui, ó, 0,3, ok? Que é a probabilidade dele pertencer aos alunos aprovados, de 30% para os alunos aprovados, certo? Então, se o y é 0, eu vou usar essa parte da função aqui, tá? Que aí tem um gráfico com esse comportamento. Vamos entender. Ó, o y chapéu é 0,3, né? 0,3 está aqui, ó.
O que acontece, né? O eixo y também é o custo e aqui é o y chapéu, o valor estimado. Olha como o custo também dá pequenininho. Por quê? Faz sentido, né? Então, ó, esse daqui é um data point, é um estudante que foi reprovado realmente, né? O valor real é de reprovado. E o meu modelo fez a previsão, certo, do aluno pertencer só de 30% para os aprovados e de 70% para os reprovados. Então, o custo é pequeno. Agora, se eu comparar, ó, vamos comparar aqui com esse outro estudante que veio parar nesse canto aqui, tá vendo? Então, qual que é o y desse data point? É a bolinha. Se é bolinha, é aluno que é reprovado. Então, ele é 0, certo? E o y chapéu é esse daqui. Então, é um data point em que, ó, intuitivamente a gente já imagina isso, né? É um data point bolinha, ou seja, ele é um data point reprovado, mas o meu modelo estimou 0,7 de probabilidade dele ser um aluno aprovado, ou seja, 70% de ser um aluno aprovado. Então tem um erro aí, mas vamos entender aqui na forma. Se o y dele é 0, então eu vou usar essa parte aqui. Então o gráfico tem esse comportamento. Qual que é o y chapéu aqui, ó? 0,7, né? Então 0,7 tá aqui mais ou menos. Ok? Traço aqui para cima. E olha onde vai dar meu custo agora, né? Vai dar um custo muito maior do que o anterior, porque esse daqui, na verdade, estava mais próximo do correto, e esse daqui está bem distante, né? Então, com essa divisão das fórmulas, eu consigo justamente para o dataset que é 1, eu uso essa parte da função, que aí eu tenho esse comportamento, e para os data points que o dado real, né, é 0, eu uso essa outra parte aqui que tem, né, essa outra parte da função do binary cross entropy que tem esse comportamento, que faz todo sentido. Então é só substituir os valores aqui na fórmula, né, eu estou fazendo exatamente isso, para chegar no que a gente chama do binary cross entropy, né? Então eu só estou substituindo aqui os valores, né, na fórmula. Aqui tem a somatória, então para cada data point eu estou somando, né? Então aqui nessa parte aqui do 0 eu estou tirando 1 da probabilidade, né, que é justamente o valor que eu quero, né, por exemplo de 0,7 e tal, que é isso daqui que vai dar. Então aplicando aqui os valores, esses valores que estão aqui na fórmula, eu chego para essa distribuição aqui num binary cross entropy de 6,54. Ok? Lembrando, por que é o binary cross entropy? Por que é o cross entropy? Porque eu estou comparando a probabilidade do meu modelo, né, que é o 0,9, 0,7, e a probabilidade real, que na verdade é 0 ou 1. Né? Então, por isso que é o binary cross entropy. Então, mas eu estou comparando duas probabilidades. Ok? Então, eu cheguei aqui no meu custo. Né? Então, o binary cross entropy, ou o custo para esse modelo aqui com essa distribuição é de 6,54. Ok? Agora vamos pensar que a gente continuou, né, treinando o modelo e aí depois ele chega nessa distribuição aqui. Tá vendo? Agora todos os data points estão desse lado, aprovados, né? Então, e os reprovados para cá. Então parece que é um dataset mais correto. Então o que eu faço? É só substituir os valores ali na fórmula, né? Que é ir encontrar o binary cross entropy, que dá um binary cross entropy de 1,86. Então compara, ó, o custo aqui, quando eu tenho erros, é bem maior do que quando eu não tenho erro, certo? E foi isso que a gente viu na entropia, ok? Legal, então essa daqui é a função do binary cross entropy, certo? Ela vai achar o custo, então, do meu modelo aqui, dependendo das distribuições. Então, aqui embaixo, ó, eu estou colocando que o treinamento vai ser justamente minimizar essa função de custo aqui, ó, o binary cross entropy. Na verdade, o que eu estou fazendo aqui é só mudar o y chapéu
porque o y chapéu é o valor da regressão logística, né, que é a sigmoide de mx mais b. Então, eu só estou substituindo aqui. Porque agora essa daqui é a minha função de custo, ok? Então, a gente já entendeu bem a função de custo. E o que a gente vai fazer agora é atualizar o m e o b. E aí, como a gente calcula o m e o b? Usando o gradiente descendente. Só que agora o gradiente descendente nessa função do Binary Cross Entropy e não no MSE. A ideia, toda aquela ideia que a gente viu do gradiente descendente, das derivadas, né, de descer realmente a montanha em busca do mínimo da função, é o que a gente vai fazer agora no treinamento, certo? Só que a gente já viu como faz o gradiente descendente, a gente teve aula do gradiente descendente, deixo aqui o cardzinho de novo, utilizando a função MSE. E a gente faz a mesma coisa utilizando o Binary Cross Entropy. Isso vai ficar se repetindo, eu vou descendo, 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 né? Então eu saio de um momento do meu modelo em que a entropia está em 6,54, vou ajustando os pesos, até que num momento, por exemplo, o meu modelo esteja assim, eu vi que está classificado bem, ó, como a entropia está menor, certo? Então é isso que é a regressão logística. E no final eu vou chegar, então, num modelo que é aquela distribuição, naquela curva em forma de S, que vai me dar a probabilidade de uma nova entrada, de um novo data point pertencer a uma classe, que pode ser qual que é a probabilidade deste e-mail aqui ser um spam, ou deste e-mail aqui ser uma propaganda, ou dessa transação ser uma fraude, ou desse cliente gostar de filme de terror. O que a gente está fazendo aqui é classificação binária, né? Uma categoria ou outra, depois a gente vai ver com classificações multiclass. Ok, então essa aula é bem interessante porque a gente consegue agora começar a sintetizar vários conceitos que a gente viu, que é de regressão linear, o conceito de gradiente descendente, o conceito de entropia, cross-entropia, vem de uma nova função agora específica, que é a Binary Cross Entropy, chama binary porque a gente está trabalhando justamente só com dois valores. Quando a gente vai trabalhar com valores que são multiclass, a gente vai usar uma função que é parecida, mas é diferente, né? Então, essa aula é bem legal por condensar tudo isso, ok? Então, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, seguir nas redes sociais e agora a gente vai ver na prática com o PyTorch tudo isso funcionando. Lembrando então um pouco do que a gente já viu na parte de regressão linear, eu tenho uma receita de treinamento que eu preciso seguir. Então, o primeiro passo é fazer o design do modelo, então definir esse modelo vai ter quantos dados de entrada, quantas features de entrada e quantas classes de saída, tá? Depois definir qual que vai ser a função de passagem, como eu vou executar, qual que é o cálculo que eu tenho que fazer. Depois que eu defini o modelo, eu tenho que basicamente vai ser uma regressão linear ou vai ser uma regressão logística? Depois que eu fiz essa primeira etapa, que é o design do modelo, eu faço a segunda etapa, que é definir a função de custo. Como a gente viu, a regressão linear trabalha com a função de custo mean squared error, tá? Por exemplo, que foi o que a gente aplicou, que é o erro quadrático médio. Com regressão logística, a gente viu que a gente vai usar o cross entropy, né? Mais especificamente o binary cross entropy. Então eu vou definir a função de custo e também o otimizador. O otimizador é aquele algoritmo que vai então atualizar os pesos. No caso da regressão linear, a gente usou o Stochastic Gradient Descent, tá? E aqui a gente vai na mesma estratégia. Depois que eu defini isso, né, então o meu modelo é uma regressão linear, é uma regressão logística, qual que é a função de custo? Como que eu vou calcular a perda do meu modelo, né, o loss, o custo, para saber se ele está se comportando e como eu melhoro isso, né? Eu, então, crio o meu loop de treinamento. Como que é o loop de treinamento? Eu vou pegar um valor do dataset de treinamento, vou calcular no meu modelo, né, fazer a predição, ele vai dar um valor de saída, um valor estimado, eu calculo o custo, né? Então, dentro da minha função de custo, depois eu vou calcular todos os gradientes, fazendo aquele backward pass, né? Então,
encontrando os valores das derivadas para saber em que direção que eu vou e qual que é o tamanho do passo que eu tenho que dar. E depois eu atualizo os pesos, ok? Então aqui olhando para o nosso código, eu estou importando o Torch, que é o framework do PyTorch, e o Torch NN aqui, que é de Neural Networks, porque a gente vai agora desenhar o modelo de regressão linear como uma camadinha, como se fosse uma rede neural de uma única camada, né? O NumPy, que é para manipular as matrizes, né? E o Scikit-learn aqui, que na verdade está aqui, mas eu nem estou usando. Tá? Mas vamos aqui direto então para preparação de dados. Essas três aqui é o Matplotlib, né, para plotar o gráfico. Esse daqui eu não estou usando nesse momento, mas eu vou usar depois, quando a gente for desenhar questões de avaliação do modelo. E o Torch AutoGrade também eu não estou usando agora, tá bom? Mas vamos lá então, eu vou preparar então um dataset aqui. Eu estou criando uma variável x, que é a minha variável independente, e estou colocando aqui como se fosse notas, né, de 0 a 10, nota de alunos. Então, esse aluno tirou 5, esse aluno tirou 7, esse aluno tirou 2. E no y, eu estou colocando o que? As etiquetas, um aprendizado supervisionado. Então, 1 significa que ele foi aprovado, 0 significa que ele foi reprovado. Então, esse aluno tirou 5, foi aprovado. Esse aluno tirou 2, foi reprovado. Esse aluno aqui tirou 1, também foi reprovado. Estou criando, então, esses dois arrays aqui do tipo NumPy, e a gente viu que tanto no PyTorch como no TensorFlow, eles trabalham na execução com um tipo de dados específicos que é o Tensor. Depois a gente vai ver mais em detalhes sobre isso quando a gente tiver aula específica do PyTorch, né? Então eu preciso converter de NumPy desse tipo de dados para o tipo de dado Tensor, né? Então eu faço isso daqui, ó. Existe então o torch.fromNumPy que eu passo como parâmetro aqui e ele converte. Então agora em x e em y eu vou ter esses valores exatamente aqui, né? Então os valores das notas e os valores se foi aprovado ou não aprovado, só que no formato Tensor. E agora aqui nessas duas linhas, o que eu estou fazendo? Eu só estou mudando a dimensão, né? Ela está de uma forma horizontal e agora eu vou colocar na forma vertical, que é o que eu vou entrar como input para o meu modelo. Ok? E agora eu vou plotar aqui essa distribuição só para vocês enxergarem, né? Então aqui você vê que fica uma distribuição igualzinho que a gente fez na parte teórica. A gente vê aqui esses data points, né, que estão no 1, ou seja, no aprovado, e esses data points aqui no 0, reprovado. Então, é um dataset minúsculo, mas só para vocês terem a noção de como funciona o código e como funciona o treinamento usando a regressão logística. Legal. Agora vem o primeiro passo. Eu vou criar uma classe, tá, chamada regressão logística, que é um filho, né, do module, de NN module, né, que é vamos dizer assim, o coração do PyTorch. Aqui, dentro do método construtor, o que eu vou fazer? Né? Além de chamar tudo que tem dentro do Py, eu vou também criar aqui um objeto do tipo de regressão linear, igual a gente fez no modelo anterior. Né? Então lembra que regressão logística basicamente é uma função linear que depois eu aplico a sigmoide para manter entre 0 e 1, e aí eu vou entender como as probabilidades, ok? E aqui eu estou passando então o número de inputs, que seria 1 no caso, ali embaixo eu defini, né? O número de input 1 e o número do output. Então vai ser uma regressão linear que vai ter uma única variável de entrada e o valor de saída também é 1. Ok? Dentro do PyTorch, tudo isso aqui é bem específico do PyTorch, tá? Não vamos se preocupar agora. Estou mostrando só para fazer sentido para vocês. E aqui eu estou criando então o método forward, que é o método que sempre que eu chamar o modelo é o que vai ser executado. Então na hora que eu chamar o modelo, né, que eu criar um objeto, né, da classe regressão logística e chamar esse objeto, ele vai chamar o forward aqui. E eu vou passar como parâmetro os valores que eu quero estimar. E aí o que ele vai fazer? Ele vai aplicar aqui na função linear, ou seja, ele vai calcular a função linear e depois eu aplico a sigmoide e jogo para a variável y_hat, né, y_chapéu, e retorno isso. Tá? Vai ficar mais fácil de entender agora. Então, aqui eu estou definindo só qual que é o tamanho do input size e output size, né, 1 e 1, mas na verdade depois eu acabo
colocando aqui direto, né, o 1 e 1, nem precisaria aqui dessas variáveis, mas quando a gente for modificar o modelo vai fazer sentido. Então aqui, basicamente, eu estou criando um objeto, chamando de model, que é do tipo regressão logística, tá? E dentro de regressão logística eu vou ter, então, aqui o linear, que é a regressão linear. Legal, então eu defini o meu modelo. Lembra, a primeira etapa é definir o modelo. Então, ele vai ser uma regressão linear com um sigmoide, né, na saída. Então, uma regressão logística, que vai ter um dado de entrada e um dado de saída. Então, esse primeiro está ok. Agora vamos para o 2, definição da função de custo. Bom, defini meu modelo, agora eu vou para a função 2, né, definição da função de custo. Eu estou colocando um learning rate aqui de 0.01, vocês já entendem o que é learning rate, porque eu mostrei a alteração do learning rate na aula anterior, como isso impacta o aprendizado. E agora eu vou definir a minha função de custo, tá vendo? Ó? BCE loss, ou seja, Binary Cross Entropy Loss. Quando a gente estava trabalhando com regressão linear, a gente estava trabalhando com o Mean Squared Error, né? MSE Loss, tá vendo? Então agora aqui no Criterion eu estou definindo a função de custo. A função de custo, Binary Cross Entropy, ok? Que eu vou trabalhar com classificação. E o otimizador eu mantenho o mesmo, aqui ó, o Stochastic Gradient Descent, certo? Legal, bacana. Agora eu vou entrar no meu loop de treinamento aqui. Coloquei um número de épocas em 200, estou com o contador de custo aqui, então eu vou fazer um for que ele vai repetir esse processo, né, 200 vezes. A gente já viu isso exatamente como a gente fez em regressão linear, ou seja, ele vai pegar o meu dataset, passar no modelo, calcular o custo e aí atualizar, tá? Então é isso que a gente vai fazer aqui a grosso modo. Então eu vou chamar o meu modelo passando o x, certo? Que é o x aqui que eu criei ali em cima. Ele vai estimar os valores e vai jogar para o y-hat, certo? Ele vai retornar um valor entre 0 e 1, porque eu estou usando uma regressão logística aqui no caso. Então, eu vou pegar agora o criterion, certo? E aplicar o y-hat, que é o valor previsto, e o y. O y, lembra, é 1 ou 0, ok? E aqui o y-hat vai ser uma saída, tipo 0.8. Então, ele vai aplicar aquela fórmula daqueles gráficos que nós vimos na parte teórica. E vai, então, mostrar o custo, né? Então, se o valor de y, por exemplo, é 1 e o y-hat é 0.8, quer dizer que o valor predito está bem próximo de 1, né? 0.8 de ser 1. Então, ele vai retornar um custo menor. Agora, se o valor estimado, o valor real, por exemplo, é 1, né? O valor que está lá no dataset é 1, mas o valor estimado é 0.2, ou seja, está longe, né, do valor real, então o custo vai ser maior, como a gente fez, como a gente viu muito bem com a fórmula do cross entropy. E aqui eu estou com um contador só para ir adicionando, né, o loss, né, o custo a cada interação aqui, legal, só isso. E aí eu venho com o backward pass, né? Então agora eu chamo loss.backwards, ele vai calcular os gradientes e depois eu faço um otimizador aqui para ele ir atualizando os meus pesos. E a cada 10 vezes aqui eu criei um ifzinho só para mostrar qual época que eu tô, qual que é o custo atual, qual que é o meu valor de m, né, o meu coeficiente angular, qual é meu b, o m coeficiente angular e o b o intercepto e também o gradiente de cada um. Então o que eu vou ajustar na regressão logística é o valor de m e de b, porque esses valores eu vou ajustar a linha e depois eu aplico a sigmoide para fazer aquele atachamento entre 0 e 1, certo? Então é isso que eu vou fazer. Depois eu limpo o otimizador, né? Porque no próximo for eu tenho que zerar todos os gradientes, senão ele vai acumulando, e isso é um negócio bem específico do PyTorch, como eu expliquei. E depois eu vou plotar a função de custo, tá bom? Então eu vou executar aqui esse trecho de código, e ele começou aqui a mostrar para mim. Então vamos lá, vou subir aqui para começar.
na época 9, né? Então, na época 9, eu tinha um custo de 0,48. Meu M era de 0,28, ou seja, a inclinação da minha reta, e o meu intercepto era em menos 0,3. Né? Então, ele cruzava, a minha reta cruza o Y em 0,3. Tá? E aqui é o cálculo do gradiente de M e de B. Né? Então, qual que é o tamanho do passo que eu tenho que dar? Olha que interessante. A gente vê que da época 9 para a época 19, a gente saiu de um custo de 48, foi para um custo de 47 e o gradiente também diminuiu. Lembra, a gente está descendo a montanha, né? Então o gradiente ele vai ficando cada vez menor e a gente vai dar passos menores, certo? Agora, de 19 para 29, ó, você já vê que o custo teve um salto aqui de 48 para 47 e agora foi de 19 para o 29, ó, também depois de 10 repetições, ele foi de 47,9 para 47,6. Ou seja, ele já diminuiu o custo menos, o passo foi menor. E a gente vê isso pelo próprio gradiente. Tá? Então, na época 9, o gradiente era de 0,1. Depois, na 19, foi para 0,06 e para 29 para 0,028. Né? Então, os gradientes vão ficando menor, porque eu preciso ajustar exatamente, eu estou descendo aquela montanha, né? Fazendo o gradiente descendente. Ok? Até o momento em que eu vou ficar com os valores muito próximo a zero. Tá? E aqui, olha só, é o gráfico da minha função de custo. Tá? Depois de um treinamento aqui, fiz isso 200 vezes, poderia repetir com mais interações. Como é um dataset pequenininho, vamos fazer uma brincadeira aqui. Ó. Vamos colocar, em vez de 200, eu vou treinar 2.000 vezes. Né? Será que tem como... Será que tem muita mudança? Então a gente vê aqui, ó, que não, depois de uma certa número de interações, ó, na verdade não cai muito o meu custo, né? Então a gente vai aprender a calcular e saber quando que é o momento também que eu paro o meu treinamento, tá? Isso quando a gente for fazer as avaliações de modelo vai ser bem útil. Bom, depois que eu treinei o meu modelo, agora eu posso então usar o meu modelo, né? Posso fazer as predições. E agora vai entrar um conceito bem importante, tá? Que é o conceito do cutoff threshold. Então a gente falou, depois que a gente treinou o nosso modelo, ele vai colocar, por exemplo, essa classe, esse data point, ele tem 0,8 de probabilidade de pertencer à classe 1. É isso que vai fazer meu modelo, certo? E aí eu posso definir o meu cutoff, o meu threshold, ou seja, agora eu vou definir que tudo que está, por exemplo, acima de 0,8 vai ser para 1, né? Eu vou classificar com 1, porque a regressão logística, no fim do dia, eu quero chegar na definição se ele está aprovado ou se ele está reprovado, certo? E aí eu vou definir, ó, vai estar aprovado só os alunos com 0,8 de probabilidade de estar aprovado. E eu posso manipular isso para ver como o meu modelo está se comportando. Então eu vou fazer aqui com vocês um exemplo. Tá? Então eu estou criando aqui um dataset de teste, a mesma coisa que a gente fez lá em cima, né? Convertendo para tensor e tal. E o meu dataset de teste tem esses valores, 2, 3, 6, 7 e 8. Estou mudando também aqui a dimensão do tensor, né? Para ele ficar em colunas. E aqui também é um detalhe bem específico do PyTorch, né? Eu vou fazer o cálculo das predições aqui de teste dentro de uma cláusula aqui with torch no grade, porque senão o PyTorch ele vai calcular, ele vai atualizar os gradientes aqui, eu não quero, eu só quero agora testar. E eu vou chamar o modelo, né? Então o meu modelo é o modelo que eu já treinei e vou passar aqui o tensor de teste. E ele vai fazer todas as predições. Vou fazer um for aqui para pegar o valor de x, né, e o valor de y. Aqui na verdade é o valor de teste e o valor da predição, né? Então o x e o y, né? Qual foi o valor que foi predito, né? Poderia ser y hat, por exemplo, em vez de y. E agora eu vou definir o cutoff. Estou criando aqui uma variável status que está em branco e vou definir, ó,
Se o valor que saiu do modelo aqui das predições, ele for maior do que 0,8, ou seja, se ele tiver 80% de chance de ser aprovado, eu vou marcar como aprovado. E se não, eu marco como reprovado, tá? E aí depois eu dou o print aqui embaixo. Então eu vou executar esse código e agora vocês podem ver que, por exemplo, quando eu entrei com o 2, né, o valor previsto, ó, o y-hat aqui, que saiu aqui do meu modelo, foi 0,26, ou seja, eu tenho menos de 30% de chance de estar aprovado, né? E meu modelo, então, definiu aqui que 0,8, fiz um if aqui, né, que abaixo de 0,8 está reprovado. Então, todos que estão abaixo de 0,8, eu marquei como reprovado, certo? Legal. Posso mudar aqui o threshold? Posso. Vou mudar o threshold, né? Ou cutoff, são duas nomenclaturas que vocês vão encontrar. E agora ele mudou aqui, ó. Por exemplo, esse cara que estava reprovado está aprovado, certo? Então depois que eu treinei meu modelo, também tenho que fazer uma avaliação com base no meu cutoff ou no meu threshold, certo? Será que eu abaixo mais? Será que eu vou mais para cima? Isso vai depender de como você quer que seu modelo se comporte. Você vai tolerar mais falsos positivos no seu modelo ou mais falso negativo? Dependendo do domínio que você vai estar aplicando o seu modelo, você vai querer uma coisa ou outra. Mas isso a gente vai discutir quando a gente for falar sobre avaliação de modelos, tá? A gente vai ver algumas técnicas específicas. O que eu queria era mostrar a implementação de uma regressão logística. E tá aqui, eu vou disponibilizar o código, vocês podem brincar com isso, modificar a função, modificar tudo que vocês quiserem. Lembrando exatamente isso, o coração, né? Que a regressão logística, então, é uma regressão linear com um sigmoide na frente, ou seja, eu faço uma regressão linear e aí eu vou taxar entre 0 e 1, e esse valor entre 0 e 1 eu vou entender a probabilidade, vou entender como a probabilidade desse data point pertencer à classe 1, ok? Nesse caso, a classe aprovado. Lembrando também que a função de custo que a gente usa para a regressão logística não é o mean squared error, é o binary cross entropy, que a gente viu na parte teórica. E o otimizador aqui, o stochastic gradient descent. Ok? Então era isso, não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar e também seguir nas redes sociais, Instagram, Twitter, porque eu estou colocando bastante conteúdo lá para vocês. Então até a próxima!